Olá, pessoas lindas do primeiro ano. Tô gravando essa aula aqui para tentar facilitar um pouco a vida de vocês. Eu sei que tá muito complicado. Você só lê o texto, não tem uma explicação do professor. Para mim também é muito difícil essa experiência de aula online. Eu não gosto. Prefiro estar ali presencialmente, conversando com vocês, trocando ideia mesmo, trocando conhecimento, né? Que vocês também me ensinam, vocês sabem disso. Então, eu vou tentar ajudar com esse texto, explicar esse texto como se a gente estivesse na aula mesmo. Claro, não vai ter interação, por isso que eu peço para que vocês me retornem, vocês tirem as dúvidas comigo, seja por e-mail ou me chamando quando eu estiver online, para a gente tirar as dúvidas que ficarem desse texto. O texto chama-se Cultura e Antropologia. Por que eu trouxe esse texto? Porque a gente está falando sobre as diferenças e as semelhanças dentro do ser humano. O que o ser humano faz dele de ser diferente? O que faz o ser humano ser semelhante? Ou seja, o que nos diferencia e o que nos iguala? Né? Esse é o tema do segundo bimestre. Então, para ser sincera, se eu fosse resumir numa palavra só, essa pergunta seria cultura. Cultura é o que nos diferencia e cultura é o que nos iguala. Mas até chegarmos nessa explicação tão rasa, tem um longo caminho. Por isso que eu passei esse texto para vocês. E o que tem a ver antropologia com essa questão da cultura e com essa diferenciação entre os seres humanos? Antropologia é a área, gente, que vai estudar a cultura, o comportamento humano, as manifestações culturais dos grupos. Não só manifestações culturais com relação à cultura imaterial, mas cultura material também. Tudo que o ser humano produz, materialmente, imaterialmente, simbolicamente, etc. Então, isso interessa a ciência chamada antropologia. Antropologia, estudo do homem, né? Antropo, homem. Logia, estudo do homem. O homem em sua diversidade, em sua expressão completa de diversidade, de costume, modos de pensar, modos de ser, modos de agir, etc. Tá? Então, essa é a relação entre a antropologia e a cultura, porque a antropologia é a área da ciência social que estuda mais aprofundadamente a cultura, tá? E todos os seus aspectos, todas as suas características, suas expressões, suas manifestações. Vamos lá. O texto, ele começa falando sobre o que é a cultura no senso comum, né? Que a maioria das pessoas acham que é a cultura. Normalmente, quando você pergunta para alguém o que é cultura, normalmente, quando essa pessoa não estudou a fundo esse tema, ou não se lembra das aulas no ensino médio, não terminou o ensino médio, não sei, essa pessoa vai dizer que tem a ver com conhecimento. Cultura é quem obtém o conhecimento. Quem tem a posse de um saber, de outro idioma, sabe, tem alguma manifestação artística a mais, tem grandes saberes, grandes conhecimentos sobre determinadas coisas, determinadas culturas. Não sei se vocês lembram, mas alguém já deve ter falado para vocês, fulano não tem cultura, né? Cicrano não tem, é um sem cultura, né? Então, as pessoas costumam relacionar o senso comum, né? A relacionar a cultura a uma posse, a algo que você possui. Tem cultura quem vai ao teatro, tem cultura quem lê livro, tem cultura quem aprende outra língua, tem cultura quem compra quadros de artistas famosos, tem cultura quem gosta de arte plástica. E não é isso, né? A gente viu aí, quem lê o texto, quem acompanha a aula vai entender que cultura ela abrange, na verdade, toda a manifestação humana. Né? Essa ideia de cultura ser algo que você toma posse e que só alguns indivíduos têm, isso é fictício, isso não é verdade. Né? Isso é senso comum mesmo. Cultura ela é produzida pelo ser humano através das trocas culturais, das relações culturais, relações sociais. Então, todos nós produzimos e reproduzimos e ressignificamos cultura. Nós fazemos parte disso, nós introjetamos cultura desde que nós nascemos através da socialização.
que é um tema que vocês já viram, né? Como a gente aprende a viver, aprende a ser gente, a ser um ser humano. É através da cultura, é a cultura que nos molda, né? Que nos torna quem nós somos. Então a cultura é muita coisa, a cultura não é só a absorção de um tipo de conhecimento, de forma alguma. Então, essa frase que o indivíduo não tem cultura, fulano é sem cultura, essa frase não faz sentido. Todos nós temos cultura, todos nós aprendemos algo, ressignificamos, ou seja, transformamos aquilo que a gente aprende, tenta passar adiante, ressignificamos mesmo as coisas que estão à nossa volta, né? Aquilo que a gente aprende, a gente tenta ressignificar para fazer sentido pra gente. Então, todos nós, de certa maneira, produzimos cultura e reproduzimos. Principalmente, nós reproduzimos cultura porque nós reproduzimos comportamentos que a gente aprende. Você aprende para passar adiante, você aprende para conseguir se mover na sociedade, viver. E o que a cultura tem a ver com a sociedade, né? Desde antigamente já se falava em cultura, só que essa palavra ela tinha outros significados. Por exemplo, essa ideia de que cultura é só um aprendizado, só tem cultura quem estudou, quem aprendeu, quem foi a uma escola, quem fez um curso, alguma coisa assim, ou quem possui algum tipo de habilidade artística, seja o que for. Essa história ela é antiga, ela vem desde o período romano, né? Com os romanos, esse termo cultura, ele destacava uma pessoa educada, uma pessoa com bastante habilidade, com bastante estudo. Essa era a pessoa com cultura. Então, essa ideia que a gente ainda reproduz hoje em dia no senso comum, de que cultura é algo que você possa possuir, que alguns têm, outros não têm, ela é antiga. Já foi superada, mas ela ainda é reproduzida. Então, ela vem lá no período grego-romano. Um pouco mais no período já do Império Romano. Com o passar do tempo, né, os estudiosos, principalmente da área de antropologia, principalmente a partir do século XIX, começam a dar novos significados ao termo cultura, ressignificar esse termo. E agora o termo se torna um pouco mais abrangente. Ele é pensado de uma outra maneira dentro da nova sociedade que se considera civilizatória, né? As novas civilizações. Não novas, porque sempre existiram civilizações, mas as civilizações que se colocam de uma maneira diferente para pensar essa nova sociedade que está surgindo, essa nova sociedade moderna que está surgindo, principalmente a industrial, né? E como que começa essa nova significação da cultura passa a ser vista? Ela passa a ser vista, em primeiro lugar, como uma produção humana. É uma produção do próprio ser humano. O ser humano produz cultura, né? E aí já muda muita coisa, porque se o ser humano produz cultura, não é mais algo somente relacionado a um ou outro. Então, o ser humano em geral produz cultura, aprende a cultura e passa essa cultura de geração para geração. Outra coisa, né? As características humanas começam a ser vistas como algo que não é inato, ou seja, você não nasceu assim, né? Esse tipo de o desenvolvimento desse pensamento, dessas ideias, desse estudo mais aprofundado ali no século XIX pela antropologia, começa a perceber que não, a gente não nasce sabendo nada, a gente não nasce com cultura, a gente não nasce com nada, né? Tudo é adquirido, nada é inato, nada faz parte de mim. Eu adquiri o conhecimento, eu aprendi a me comportar, aprendi as regras, aprendi a conduta, aprendi os costumes, né? Aprendi a me comunicar, tudo através da minha própria cultura, através do grupo que eu estou inserido, que eu nasci. Essa começa a ser uma nova explicação sobre o que é a cultura e como ela faz parte da nossa vida desde que começamos a nos comunicar. Então, são criações e reproduções sociais de comportamento. A gente cria, reproduz, muito mais reproduz do que cria, é óbvio, né? Muito mais a gente está sempre aprendendo e passando adiante o que a gente já aprendeu, não muito desenvolvendo e criando muita coisa, né? Que a gente vive já numa sociedade tão complexa, tão cheia já de conhecimento e tudo, que criar algo é tão
tão mais complicado ultimamente, mas é lógico, se cria algo ainda, né? Mas a cultura normalmente ela é uma criação grupal, coletiva, né? Raramente ela é individual, porque ela precisa passar adiante, ela precisa se consolidar e etc. Então, culturas são características humanas não inatas, não nasce conosco, né? Elas são criadas socialmente pela própria sociedade, pelos grupos, pelas pessoas, desde antigamente, né? São criações e reproduções sociais de comportamentos, a gente reproduz os comportamentos que a gente aprende e passa adiante para os nossos filhos, nossos netos, etc., amigos. São normas, crenças, valores, criações materiais, artes, trabalho, economia, religião, tudo isso é cultura, tudo isso é cultural, a partir de agora começa a ser considerado cultural. Tudo faz parte do nosso convívio, das coisas que dão significado ao gênero humano, que o próprio ser humano criou e passou adiante e foi necessário para que a gente conseguisse se tornar um grupo coeso, junto, né? Que a gente tivesse uma liga ali para a gente continuar junto e para a gente reproduzir aquilo que a gente desenvolveu e que a gente criou e para organizar a própria sociedade. Então, a cultura é isso. A cultura são essas normas que de comportamento que a gente acha que nasceu com eles e não nasceu. Você não nasceu pensando tal coisa. Você aprendeu a pensar tal coisa. Alguém te ensinou isso. Então, isso é a cultura. É reproduzir os comportamentos que você vai aprendendo através da socialização, do próprio processo de socialização. Através dos exemplos, né? Às vezes não precisa alguém falar para você que é assim. Você está vendo o exemplo e você segue, desde que você é criança. Faz parte do processo de nos tornarmos humanos, né? Criações materiais, que ele fala no texto, na verdade, é tudo que é relacionado a bens materiais, tudo que o homem cria e transforma dentro da natureza para ele sobreviver. A gente precisa sobreviver, não é? Então, a gente precisa a gente cria as coisas, os bens materiais, ferramentas, etc, moradia, etc, através do trabalho. E a gente precisa disso para se autopreservar, né? E isso cada vez mais, as técnicas, tecnologias, tudo vão avançando cada vez mais conforme as próprias ciências vão avançando. O pensamento humano avança, a ciência avança, a tecnologia avança, as técnicas avançam. Tem uma frase muito legal no texto que eu gosto, chama cultura, e aí, né, 2 pontinhos, é o cimento que possibilita a união social. Cultura, o cimento que possibilita a união social. Por que cimento, né? Porque o cimento é quem dá a liga, né? Quem possibilita continuar junto, ligado, né? Então, sem a cultura, é muito complicado um grupo permanecer coeso, junto, unido, reproduzindo as mesmas coisas, as mesmas ideias, os mesmos comportamentos. Você precisa de uma forma organizacional padronizada, ou seja, cheia de regras e normas, para que você continue junto, para que você continue reproduzindo aquilo, né? E as pessoas precisam aceitar também, né? Essas normas, esses padrões, elas são aceitas, são introjetadas na nossa cabeça, no nosso imaginário desde criança, a gente reproduz isso e aceita. Quando não aceita, existem as transformações culturais que vão acontecendo naturalmente mesmo, porque a sociedade muda, né? Ao longo do tempo, mas isso a passo bem lento. Isso devagarzinho. Cultura não muda do dia para a noite, ela é devagarzinho. Claro, com a internet, com o avanço da informática, internet, tudo. Tem tanta coisa acontecendo rápido, mas mesmo assim, muitas coisas vão demorar muito ainda para mudar. Vídeos, exemplos que a gente está tendo atualmente de preconceito racial absurdo, violência racial absurda no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo. Ou seja, uma coisa tão antiga que é o preconceito racial, que a gente fala que deveria ser antigo, não é. Você vê como não muda? Tá aqui ainda, tá presente nas relações, tá impossibilitando e tirando a vida de pessoas ainda, né? Impossibilitando o acesso a muita coisa. Porque esse lado perverso da cultura de transformar as diferenças em desigualdades, ele permanece até hoje. E é uma luta constante, diária. Já avançamos um pouquinho, mas bem pouco mesmo. Mas para vocês verem que é lento, o processo é lento para que uma cultura mude.
principalmente para que quebre os paradigmas e para que quebre os preconceitos, para que a gente rompa com essas barreiras do preconceito, né? Que transforma as diferenças que deveriam ser celebradas em desigualdades, né? Em violência, etc. Mas voltando aqui, né? Gente, eu fiz um micro texto aqui para eu não falar muito, não sair muito do assunto e continuar falando com vocês sobre o que eu pretendo, tá? Vocês sabem que eu falo mais que tudo e não vai ser diferente. E então, a cultura é o cimento que possibilita a união social. Então, para que a gente permaneça unido, eu li um livro há um tempo, que foi até a professora Maíra que me deu, que fala o seguinte: se não fosse lá nos primórdios da humanidade, lá nos primórdios, quando a gente era Homo sapiens ainda, começando a nos comunicarmos, etc., a desenvolver um mínimo de cultura e de comunicação para seguir adiante. Esse autor fala que a gente só conseguiu permanecer junto, aliás, permanecer junto não, avançarmos e não morrermos e o grupo não acabar, não se dissolver, o ser humano não se dissolver, né, não seguir adiante, só foi possível porque a gente se juntou em grupo, né, a gente se juntou em grupo e das formas da gente se juntar em grupo, do grupo conseguir ter um mínimo de coesão, foram os símbolos religiosos. Claro que naquela época não se falava nem a palavra religião, né? Não se usava nem isso. Mas são os mitos. Os mitos uniam as pessoas, que você não tinha uma explicação científica para nada antigamente, né? Então, as explicações, isso estou falando primórdios da humanidade, tá, gente? Então, que é o Harari, do livro do Harari, Homo Sapiens. Então, o que possibilitou que o ser humano sobrevivesse, avançasse, se tornasse o Homo sapiens sapiens, que somos hoje, né? Foi justamente a união. O grupo se uniu em torno de um mesmo objetivo, né? Tanto o trabalho, né, para sobrevivência, autopreservação, é muito mais fácil você sobreviver trabalhando em grupo do que sozinho. E os mitos, né? Passou-se a acreditar em algumas explicações, desculpa, para a vida, para o comportamento, para as questões naturais, através de mitos. Isso desde que, né, começamos a nos desenvolver como gente mesmo. Passamos a ser Homo sapiens sapiens, pensantes, né? Só um adendo aqui. O que fundamenta, então, a cultura, né? São símbolos, signos. Por que símbolos e signos? Porque os símbolos e signos, eles dão sentido à ação humana e à própria linguagem. Precisa existir símbolos e signos, né? Algo que dê sentido para nossa vida, que ajude faça com que a gente se comunique melhor de uma forma mais fácil, de uma maneira mais fácil. Para isso a gente usa símbolos e signos. Signos são palavras, expressões, coisas que dão significado às coisas, diversas coisas no mundo. Por exemplo, você fala a palavra mesa. Você sabe o que é uma mesa? Ah, professora, mas tem um monte de mesa. Sim, tem uma infinidade de. Mas se você falar mesa, você sabe que aquilo ali é uma coisa utilizada para apoiar coisas em cima. O que muda são os vários formatos. Então, a gente precisa desses signos para que a gente consiga se comunicar. Pensou se cada mesa tivesse um nome? Não ia rolar, né? E simbolismo são os símbolos, as coisas que dão sentido, que tem sentido pra gente. Por exemplo, a própria religião, para muita gente é simbólico aquilo dá sentido à vida. Ajuda a você a se comportar, a como se comunicar, a como seguir a sua vida adiante, né? São formas de moldar o comportamento humano. A religião, sem dúvida nenhuma, uma delas. Tá? Então, simbolismos, coisas que dão sentido à vida. A vida humana ela é feita de símbolos. As coisas simbólicas dão sentido ao nosso comportamento. As ações humanas, a linguagem, os costumes, os pensamentos, tudo isso é uma esfera da atividade humana, né? E tudo isso são
simbologias, coisas que dão sentido à nossa existência, né? Por exemplo, sem a linguagem é complicado, como que a gente vai passar adiante o que a gente aprende, como que a gente vai aprender mais. Então, tudo isso assim, por exemplo, a linguagem é algo, a primeira coisa para você identificar um grupo é a linguagem. Você pode estudar uma sociedade através da linguagem daquela sociedade, da língua que eles falam. Isso é uma forma de você entender aquele grupo e a história daquele grupo, pesquisando os idiomas, idioma não, mas a língua daquela sociedade. O professor de português já me falou que existe uma diferença entre idioma e língua e eu não vou lembrar agora, tá, gente? Desculpa, pesquisa aí que eu não vou lembrar, mas eu sei que existe uma diferença básica, eu não sei o que, não lembro agora. Outra coisa sobre cultura. Não existe um ser humano sem cultura, pois a cultura é essa relação do ser humano com a natureza e com os outros seres humanos. Isso eu já falei mais adiante, né? Que o texto também fala, é impossível você não ter cultura. Porque se você se relaciona com a natureza, se relaciona com outros seres humanos, aprende, passa adiante, né? Ressignifica, isso é cultura. Então não existe ser humano sem cultura, tá? Outra coisa importante sobre a cultura. O homem é produto e produtor da própria cultura. Por que eu sou produtor da cultura? Porque eu passo adiante, né? Eu passo adiante o que eu aprendo. Além de produzir, eu passo adiante o que eu aprendi. Então, eu sou um ser cultural. Todo ser humano é um ser cultural, né? A gente... Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque a gente não é como os animais irracionais. A gente não age por instinto. A gente não vem pronto ao mundo. O ser humano não vem pronto ao mundo. Ele tem que aprender tudo, praticamente. Sem o outro, sem a sociedade, sem o grupo, você não consegue se tornar um humano, né? Você precisa desse contato, dessa relação, dessas relações sociais, dessa socialização para você se tornar humano. Então, você é fruto da sua cultura e você é produtor também da cultura, porque você passa adiante e ressignifica ela, retransforma, transforma essa cultura, esse costume, dá uma valoração sua também a isso, para ter sentido para você mesmo. A cultura material. O que é a cultura material? A cultura material são os bens, ferramentas, artes, técnica, tecnologia, a própria... tudo que é produzido materialmente pelo ser humano. Tudo que o ser humano produz materialmente é a cultura material, tá? Por que eu disse, o texto destaca isso? Porque também tem a cultura imaterial, que são as representações simbólicas, os conhecimentos, as crenças, os valores, os conjuntos de norma que orientam o nosso comportamento, que orientam a nossa vida. Tudo isso é simbólico, tudo isso também é cultura, uma cultura imaterial, tá? Depois o texto mais adiante, deixa eu virar minha página aqui. O texto mais adiante vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre cultura com um pensador da sociologia maravilhoso, que eu gosto muito, chamado Émile Durkheim. O Durkheim, eu acho que eu não expliquei ainda para vocês, não cheguei nele ainda, tá? Mas é um dos primeiros pensadores da sociologia a consolidar a sociologia como uma ciência, ele insiste nisso. Ele começa a ensinar sociologia, ele tem um curso de sociologia lá na França, ele é um dos primeiros a começar a ensinar mesmo a sociologia e a tentar consolidá-la como ciência, tá? E ele vai, como outros cientistas sociais, também vai explicar e falar um pouco sobre a cultura, o que significa a cultura. Ele vai ajudar a gente a entender o que é a cultura, qual a importância dela, o seu significado. Ele foi o cara que começou, não só ele, mas ele é um dos caras que também começou a explicar que a cultura nada mais são do que as normas, regras, valores e formas de conduta, maneira de comportar, de pensar, de agir, de sentir, que são socialmente criadas e transmitidas também socialmente. Então, são criadas pelo ser humano, pelo grupo, pela sociedade, estão transmitidas por essa própria sociedade. Então, a cultura, para ele, é imprescindível que ela seja reproduzida, passada adiante, né? E aí, para que você continue com aquela sociedade coesa, junta, unida. Ele que vai usar o termo coesão social, que eu uso tanto nas minhas aulas também, né? E a gente vai continuar vendo mais adiante. Então, ele diz que as normas, regras, etc., da nossa conduta social são criadas socialmente, transmitidas socialmente, de geração em geração. Para quê? Por que você tem que transferir e passar adiante o que você sabe? Para você manter esse grupo junto. Porque se seu filho aprende, ele passa adiante o que ele aprendeu com você. Então, esses costumes vão continuar se reproduzindo.
Por isso que algumas coisas costumam, se você está ensinando algo que é preconceituoso, que é prejudicial ao grupo, isso vai se consolidando com o tempo, então vai ser difícil você vencer essa barreira, você vencer esse preconceito, modificar o pensamento social. Imagina se uma mãe reproduz um comportamento e um ensinamento para um filho homem machista. Se o comportamento que ela está ensinando é um comportamento machista, ele vai aprender e vai passar adiante. Se ela está ensinando para uma filha, a mesma coisa. Então, porque, na verdade, o machismo é uma forma de você se expressar, né? Isso é um comportamento, só que ele é aprendido. Ninguém nasce machista, né? É uma mentalidade. A mentalidade machista, ela pode estar no menino ou na menina. Se ele aprende a ser machista, se a menina aprende a ser machista, a mentalidade vai ser passada adiante para os próximos filhos. Então, por isso que para mudar uma situação onde um grupo está sendo prejudicado na sociedade, é preciso mudar o comportamento cultural através da socialização, através da aprendizagem. A gente tem que começar a ter novos modos, novos costumes, novos ensinamentos. Então, a gente tem que ressignificar aquilo que a gente está ensinando e passando adiante. Então, segundo ele, isso serve para manter a coesão social, manter aquele grupo junto, unido. A sociedade vai impor esses padrões, né? O que são os padrões, né? As formas de agir, as maneiras de pensar, de agir, de aprender de uma sociedade. Tudo é bem padronizado. Existe um padrão de comportamento que se espera de uma pessoa, por exemplo, dentro de uma sociedade. E você aprende a ser essa pessoa, você aprende a se comportar. Por exemplo, você aprende a ser um aluno, você aprende a ser um filho, uma filha. Então, existe um padrão que se espera do que é ser aluno, do que é ser filho. Isso você aprende socialmente, você aprende através da sua sociedade, da sua cultura. Em primeiro lugar, através da sua família, na socialização primária, e depois, através do estudo, do trabalho, etc. Da rua, do mundão, né? A sociedade vai impor então esses padrões através da coerção social, que é um outro termo do Durkheim, que ele usa muito. Coerção vem de coagir. A sociedade, ela coage você a seguir a cultura. Por quê? Porque a sociedade, ela vai constranger você quando você não agir como se espera. Você será constrangido socialmente, culturalmente e às vezes até legalmente. Se você faz algo que não é considerado moral ou legal dentro de uma sociedade, legal de legislação, você vai ser coagido. De que forma? Você vai ter que mudar seu comportamento e se comportar como se espera que você se comporte. Você vai ser punido por isso, né? Você vai ter uma punição para que você se enquadre naquele padrão, naquele modelo que se espera de você. Por isso que ele fala que a sociedade, ela impõe os padrões através de uma coerção social. A sociedade te coage a ser como ela quer que você seja. Então, mais uma vez, eu volto no assunto. Para mudar um costume na sociedade é muito complexo, muito complicado. Porque a sociedade ela coage, ela já está moldando você desde criança para ser o que ela quer que você seja, o que aquela cultura quer que você seja. Então, mudar isso é muito difícil. Tem que mudar os comportamentos desde das primeiras aprendizagens, da primeira educação ali dentro de casa, dentro da família. E por que a sociedade faz isso, né? Reproduz esse comportamento, impõe esses padrões? Para ela se autopreservar, segundo o Durkheim, tá? Para a sociedade se autopreservar mesmo. Quem é que faz isso? Quem reproduz? Todos nós. Porém, é óbvio, a gente sempre tem grupos que têm a capacidade de reproduzir politicamente, economicamente, muito mais fácil esses comportamentos, porque estão no poder, né? Os grupos que estão no poder, principalmente como que é a palavra? Eu esqueci a palavra agora. Mas enfim, os grupos que estão no poder, né? Nas instituições de poder, isso, instituição política, econômica, educacional, etc. As instituições que compõem o Estado, compõem a sociedade, normalmente têm um poder muito maior de coerção, de coagir os cidadãos, os indivíduos, a agirem como esses grupos ou essas instituições acreditam que a gente deve se comportar. Então, volto de novo, para modificar um comportamento é complicado, porque isso leva muito tempo, porque a gente tem que mudar, inclusive,
os modos operandes, como é que se operam as instituições que compõem a sociedade. Família, religião, política, economia, etc, etc, etc. Tá? E isso traz várias tensões de poder, né? Você tem vários conflitos sociais, várias tensões na sociedade e por conta disso, por conta desse embate, né? De um grupo que às vezes quer uma modificação de comportamento, porque está sendo negligenciado, tá sofrendo por conta daquele comportamento imposto, como é a questão da luta dos gêneros, né? Da desigualdade de gêneros. Só que tradicionalmente se age daquela forma, então é muito difícil modificar aquilo, né? Porque a cultura já está consolidada daquela forma e sendo reproduzida daquela forma, principalmente através das instituições, meios de comunicação, etc. Características da cultura. Essa é a última parte do texto, né? Onde ele destaca as principais características da cultura. Algumas coisas aqui vocês vão ver que eu já falei, tá, gente? Se eu ficar me repetindo, vocês me desculpam, mas aqui tem coisas que lá na frente eu falei que eu não lembro que tinha que falar mais embaixo, tá? É assim que acontece. Vamos lá. Toda cultura ela é simbólica. Por quê? Porque ela é organizada através de signos e símbolos, que foi o que eu falei lá na frente. Essa elaboração exige uma aceitação dos padrões, ela cria valorações através de crenças, costumes e etc. É preciso criar-se uma maneira de modos de sentir, pensar e agir, né, simbólicos para que a gente aceite essa cultura que está sendo imposta a nós, né? Então, e como é que ela é imposta? Como é que a gente é coagido a aceitar? Através dos simbolismos mesmo, né? É simbólico, de tudo que dá significado. É assim porque é assim que dá significado, sentido à nossa vida. A cultura não é inata. Nós não nascemos com cultura. Ninguém nasce, fulano é assim porque nasceu em tal lugar. Não é assim que funciona. Ninguém nasce nada. Você aprende. Você é assim por causa da cultura daquele lugar. Não é porque você nasceu naquele lugar. Não. Porque a cultura, o modo de viver, de pensar daquela sociedade é assim. Então ela não é inata. Não nasce com você. Não vem de dentro de você. Você aprende. A cultura vem de fora. Ela é introjetada dentro de você, de fora para dentro. Depois, aqui dentro, você ressignifica, transforma, aprende. Algumas coisas você deixa de lado, outras você leva adiante e reproduz, né? A cultura pressupõe linguagem. Muito difícil passar uma cultura adiante, né? Reproduzir cultura sem linguagem, seja lá qual for. A gente precisa ter uma linguagem, né? Por ser aprendida, a gente aprende a cultura, então você aprende através da linguagem, da comunicação. É preciso que haja comunicação para transmitir a cultura e reproduzir e ressignificar e transformar e criar. A cultura pressupõe um caráter social. Por que social? Porque ela é produzida e transmitida ao grupo. É o grupo que cria, transmite, reproduz, né, a própria cultura. E tenta, através do tempo, consolidar esses comportamentos, esses pensamentos. Tá? É o próprio grupo, aquela própria sociedade. Por isso que tem costumes que eles são difíceis de sair de uma cultura. A cultura ela é muito rígida, ela é muito forte. Tem coisas que são inerentes a determinada cultura que é muito complicado você bater de frente e dizer, não, isso aí não faz sentido. Peraí, mas não faz sentido para a sua cultura. Para que ela faz? Para aquele grupo social, aquilo tem sentido. Para o seu grupo social, não. Tá? Porque isso é reproduzido, é passado adiante e isso é simbólico, faz sentido para esse grupo. Então, pressupõe um caráter social. Não se reproduz isoladamente, pois é preciso consolidar. Então, é muito difícil um indivíduo sozinho criar uma cultura e passar adiante, né? É muito complicado. Normalmente a cultura ela é criada em grupo porque precisa de uma aceitação. Né? E ela é ressignificada também pelos outros grupos, pelos indivíduos e através das trocas culturais. A cultura ela pressupõe também coesão social. O que é coesão social? Para que a sociedade coexista, continue existindo e continue junta, unida, ali, sólida, precisa ter união. E a cultura é quem une, é o cimento, lembra? É quem une o grupo. Eu me sinto brasileira porque eu faço parte da cultura brasileira, né? Porque eu aprendi essa cultura, eu faço parte desse grupo, eu me identifico com esse grupo. Ser brasileira é o que dá sentido à minha vida.
né? O meu comportamento, a maneira como eu falo, a minha linguagem, os meus costumes, tudo que eu aprendi aqui. Dá sentido à minha identidade, inclusive. Então, coesão social. Mantém os grupos. A cultura ela exige coesão social porque ela mantém os grupos unidos em torno de um ideal. Ajuda a manter a ordem social e a cultura ela é socializadora, né? Através dela que a gente socializa. A gente aprende a ter relações sociais, a se socializar, a se comunicar, a conviver. Ela introjeta sentidos e valores à nossa existência, né? A nossa identidade. A gente cria as nossas identidades, né? Que não é uma só, dentro da nossa cultura. A cultura, por último, ela é dinâmica. Por que ela é dinâmica? Porque ela está sempre em movimento, está sempre se movimentando, se transformando. As mudanças ocorrem lentamente, mas elas ocorrem. Então, uma das principais características da cultura é essa. Ela é dinâmica, ela não é estática, ela não é parada. É lentamente o processo de mudança? Mas está sempre se transformando. Nossa sociedade hoje, repito, não é a mesma do século passado. Né? Assim como também não é a mesma de outro lugar. Né? A gente troca a cultura, mas a nossa cultura tem as nossas próprias características. E se transforma dentro das nossas próprias características. Por fim, né? A antropologia estuda a cultura, por isso eu fiz a relação entre antropologia e cultura. E não é possível pensar uma sociedade sem as relações culturais. Se você quer entender a sociedade, quer pensar a sociedade sociologicamente, como é o que a nossa matéria ensina, você precisa pensar a cultura. As culturas, né? Não dá para falar a cultura, as culturas, né? Cultura não é uma só, né? São várias. Culturas cada grupo tem a sua cultura, dentro de uma própria sociedade existem diversas formas e diversas expressões culturais, etc. Era isso que eu queria passar, gente. Esse era o texto que eu passei para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor agora. Se não entendeu, assiste novamente, ou então me procura, manda mensagem lá no e-mail prosimonepa@gmail.com, tá? Me procura, sei lá, tenta entrar em contato comigo, tá? Só não fica sem fazer lição, gente, por favor. Eu sei que tem grupos aí, tem salas que estão fazendo, sim. Tem outras que não estão colaborando, tá? Um beijo, obrigada pela paciência. Fiquem com Deus, fiquem com Alá, fiquem com Buda, fiquem com o que vocês acreditem. E muita paz. E fiquem em casa também, tá, gente? Se puder. Um beijo.